Olá, estamos começando mais um DNA e dessa vez o DNA vai compartilhar alguns conhecimentos por meio de histórias. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história de um convidado que já esteve aqui conosco em outra temporada e que ele vem hoje compartilhar um pouco do seu conhecimento e da sua construção de vida, né? Não só como um empreendedor, mas também como um desenvolvedor de empreendedores. Eu estou recebendo mais uma vez o pastor e coach Zé Mário. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que te agradeço, né? A gente está bastante tempo sem fazer o último DNA, tem um tempo, né? Já tem 2 anos. Já tem 2 anos. Estamos aí de volta, bastante tempo. O importante é que a gente sempre volta. E a gente tá. E depois de 2 anos, tantas coisas aconteceram, né, Zé Mário? Desde o nosso último papo até hoje, tivemos um período de pandemia, tantas coisas, né, que a gente pode compartilhar nesse... Foram 2 anos de todos, uma mistura de emoções, né? Percas, ganhos, testes, vive e morre em vida mesmo, vive e morre em negócios, vive e morre em relacionamento. Nossa, acho que foram os 2 anos... Bem intensos. Bem intensos. Então, e não muito diferente desses 2 anos, você tem uma carreira intensa. Sim. Estabelece relacionamentos intensos, gerou resultados intensos. E aí, como a gente conversou um pouquinho no bastidor, nós estamos fazendo um DNA sem muito roteiro. Sim. Nosso desejo é criar, né, um espaço de compartilhamento mais à vontade, um pouco mais leve. Pode ser que a gente se surpreenda com algumas coisas, né? Mas só senta nesse sofá pessoas extremamente preparadas. Então, o improviso aqui é fichinha, né? Eu acho que assim, eu penso que a gente está falando de improviso, e não é o tema improviso, mas a vida ela é feita de improviso. Não é de que a gente vai improvisar a vida. É porque o que é o improviso? É você estar pronto para uma situação inesperada. E a vida ela é inesperada. Todo dia a gente vive algo inesperado. Então as pessoas que não conseguem lidar com isso, elas estão travadas. E a gente viveu agora 2 anos de puro improviso. Hoje fecha, amanhã abre, hoje usa máscara, amanhã tira máscara, hoje aperta a mão, amanhã não aperta. Então assim, você não sabe o que vai ser amanhã. Então, acredito que se houve um crescimento nesses 2 anos foi dos improvisos, de pessoas que aprenderam a lidar com o improviso. Então, isso dá um tema aí para um programa inteiro. Sim, já. Claro. Só que hoje eu queria já começar falando um pouquinho de empreendedorismo. Sim. Né, que você pudesse trazer um pouco da tua história, porque a última vez a gente conversou, eu não vou entrar muito em detalhes, porque as pessoas precisam acompanhar o DNA e ir lá resgatar o Zé Mário nas temporadas anteriores. Mas a gente se ateve a temas muito específicos, né, do desenvolvimento humano, do teu trabalho, né, como coach, como consultor. Mas hoje eu queria começar com a sua própria história. Ah, legal. Bom... Mostrando pra gente como você construiu o seu caminho, inspira as pessoas, Ah, legal. Falar da minha história é bacana. Eu gosto de falar da minha história porque o que conecta as pessoas são as histórias. Porque as pessoas só podem entender. Existe uma coisa que as pessoas fazem que eu detesto. É pessoas que nunca passaram o que você passou e que dizem pra você assim, eu entendo. Cara, você não entende. Você pode até me respeitar, mas assim, entender é só quem vivencia, quem passa por aquela situação, né? Então, falando da minha história de empreendedorismo, eu aprendi a ser empreendedor... acho que desde sempre, né? Meu pai era garçom, jardineiro, minha mãe era cozinheira, somos 8 irmãos lá na família, 38 sobrinhos, olha, tem sobrinho pra caramba, nossa, põe gente nisso, né? E assim, eu lembro que eu nunca tive muito jeito pra nada, eu sempre fui muito atrapalhado, né? Ajudar a ser garçom parecia que eu tinha problema de mal de Parkinson, né? A bandeja vibrava na minha mão, caía copo, aquela pessoa que se esbarra em qualquer lugar, muito atrapalhado de verdade. Quando eu fui a ser ajudante de servente, eu fui demitido com 40 minutos, né? Não, esse é recorde. Eu já vi pessoas ser demitidas assim, pegar no início e na hora do almoço o pedreiro falar assim, não volte mais. Eu não. Foi no primeiro 40, cara, larga isso daí. E interessante que tudo isso eu fui entendendo que eu tinha que dar para alguma coisa e
eu comecei a estudar, mas assim, eu não estudei por opção. Aquela coisa, você estuda para ser alguém. Eu estudei porque eu acho que era a única coisa que eu sabia fazer sem me atrapalhar. E aí comecei a estudar. Aí desde 14 anos eu comecei a trabalhar de office boy, fui do Projeto Camp, da dona Madalena Hucker, que eu tenho um carinho assim absurdo. Um beijão para ela, que funciona até hoje, né? E dali eu comecei. Saí do Projeto Camping e comecei a trabalhar já vendendo coisas, sempre fui aquela pessoa que gostei de vender coisas, porque se eu ver que tinha uma comissão, eu estava ali vendendo e trabalhando na Alterdata também, que é uma empresa maravilhosa, foi onde eu, ali eu e o Éder já nos conhecíamos, mas ali a gente passamos por um processo de seleção juntos e eu costumo dizer para ele que foi a primeira vez que ele perdeu para mim, continua perdendo até hoje, mas tá tudo certo, a gente é amigo e tá tudo certo. Éder tá aqui, tá, gente, nos bastidores, produzindo o DNA, nós temos essa relação e a identidade é uma coisa incrível, né? E aí a gente começou com essa vida e assim, eu já empreendi demais e eu acredito que para mim empreender não é uma coisa para qualquer um. Porque você tem que estar no teu sangue, sabe? Porque é saber que você está pisando num lugar escuro com a chance de ter um chão ou não ter um chão e estar pronto para isso. Porque tem muita gente que quer pisar onde está vendo. Beleza, cada um tem o seu direito, mas empreender você não está vendo, você está se lançando e você pode pisar num lugar muito legal, como você pode não achar chão e você tem que estar pronto para as duas situações e é o que eu venho vivendo, né? E depois estudei e me formei e comecei a dar palestras, treinamentos e treinar pessoas e descobri que eu era bom nisso e quando eu vi eu estava rodando o Brasil e quando eu vi eu estava dando palestras internacionais, estudando com americanos, enfim, minha vida é essa daí, como todo brasileiro, né, que não desiste nunca, esse daí sou eu. Agora é interessante, você tocou num ponto, né, quando você fala assim que ser empreendedor não é para qualquer um. Né? Mas a gente fala tanto de desenvolvimento de algumas habilidades que são empreendedoras. Como é que a gente consegue discernir isso, né? Aquele talento natural para empreender ou aquele conjunto de habilidades, de competências, né, de um empreendedor que nós somos capazes de desenvolver, embora não traga isso na veia. Porque, assim, eu até acredito no desenvolvimento, muito e demais, mas eu, particularmente, tenho dificuldade de me desenvolver em alguns aspectos. Então, veia empreendedora... O que é ter uma veia empreendedora, né? Como eu trabalho muito com comportamento, minha especialização é comportamental, eu percebo o seguinte, como que eu avalio qual o segredo do empreendedorismo, como descobrir o que faz um empreendedor. A gente chama que existe uma fórmula, né, que a gente tem aqui, o AI vezes o AA mais A. E o que é isso? O AI são os atributos inatos. É aquele que a gente já nasce com ele. Aquela criança fala, essa daí não tem jeito. Aquela criança que já desde pequenininha já está liderando, já leva um negocinho para a escola, já volta com o dinheirinho. A mãe pergunta, o que você fez? Não, mamãe, troquei a boneca e ela me deu uma boneca e mais uma chupeta de volta. São os atributos inatos. É a veia. A veia, tá na veia da pessoa, tá no DNA da pessoa. E tem os atributos adquiridos, que são aqueles que com a vida você vai estudando, vai vivenciando, vai experimentando e aí você vai adquirindo. Então quando você pega esses dois, multiplica um pelo outro e soma a atitude, que é o A, porque tem gente que tem muito atributo, mas não tem atitude. Então eu pego aquilo que já é meu natural, multiplico com aquilo que eu aprendi, e depois somo com a minha atitude. Porque tem muita gente boa dentro de casa essa hora. Tem muita gente com um currículo fantástico, que eu conheço várias pessoas assim, que eu falo assim, nossa, que currículo é esse? E pessoas extremamente sensacionais. Só que com atitude zero. Elas não têm coragem de fazer acontecer. Elas não têm coragem de pegar e partir para dentro. Então a conta não fecha. Então eu acredito que na minha avaliação, o empreendedor tem que ter isso aí. Ele tem que ter o atributo inato, ele tem que ter o atributo adquirido, ele tem que ter atitude. E de tudo isso, o mais importante é a atitude. Porque tem gente que não sabe fazer nada, mas tem atitude, né?
E agora você me respondeu muita coisa, viu? Porque no final das contas eu que me beneficio desse programa, né? Porque eu fico, assim, me colocando na posição. Porque para tudo eu enxergo um viés empreendedor. Para tudo eu quero, né? Mas o que me falta é a atitude mesmo. Então, e de repente é isso que me põe, né, em função do serviço. Então, assim, de uma entrevista virou uma consultoria, né? É quase isso, mas um atendimento de coach, né? Mas tudo bem. Então, essa questão da atitude, e aí a gente tem que trabalhar isso, porque as pessoas têm medo do dar errado. E eu falo isso, assim, com tristeza e com alegria. Assim, algumas coisas que me marcaram na vida por não ter atitude. Um exemplo, por exemplo, eu tinha 17 anos e eu ganhei uma bolsa de medicina aqui na FESO. Mas eu tinha que passar no vestibular. E aí, olha as crenças limitantes, nós não estamos falando de crenças hoje, mas olha como é que a minha mente era. Falei assim, mas como é que eu vou passar no vestibular? O mais difícil eu já tinha ganho, que era a bolsa. Eu só tinha que passar no vestibular para ter direito à bolsa. E aí eu comecei a pensar assim, mas é integral. Como é que eu vou conseguir ficar o dia inteiro dentro da faculdade? Da onde eu vou tirar dinheiro à passagem? O que eu vou comer? Como que eu vou comprar um livro? E passou a oportunidade. Eu não tive a atitude de ir lá e falar, vou fazer logo essa prova, vamos ver o que dá. A bolsa eu já ganhei, comi eu me viro, livro eu peço emprestado. Então isso foi algo que me marcou com a atitude. É uma experiência de atitude que eu tive, que eu paro para pensar e vejo que hoje eu poderia ser um médico bem-sucedido, mas por falta de atitude, e eu tive uma oportunidade. Quantas pessoas hoje têm uma bolsa, que conseguem uma bolsa? Eu ganhei uma bolsa. E eu também tive oportunidade de morar em outros países da mesma forma. E a atitude, Mário, tá aqui, você vai ter lugar para morar. E nunca foi assim, as oportunidades da minha vida, eu não posso reclamar, porque nunca foram aventureiras. Assim, vem, não tem nada e você vai criar. Não, na minha vida não. Todas as oportunidades que eu tive foi alguma pessoa, alguma empresa que falou, vem pra cá que a gente vai te dar o apoio, você só tem que ter coragem de vir e ter paciência de esperar a coisa acontecer. Então isso tudo estava muito ligado à atitude. E eu percebo que hoje eu mudei isso. Aí eu tive que mudar, porque eu tinha um atributo inato, eu tinha atributo adquirido, porque eu estudo bastante, tenho bastante currículo, enfim, sei fazer muita coisa, mas na hora da atitude eu realmente dava meus pulinhos fora. E eu vou precisar fazer uma paradinha aqui pra gente parar pro comercial, mas eu acho que nós vamos dedicar o próximo bloco a essa palavrinha. Beleza. Pode ser? Pode ser. Então, a gente volta já já. Para elevar-se, é preciso sair da caixa. Isto significa que para chegar aos lugares mais altos, é necessário muito mais do que foco, e sim, descobrir o seu verdadeiro propósito. Este tempo que estamos vivendo vai passar, mas já parou para pensar quem irá romper e não sofrer os impactos desta crise? Com certeza, serão aqueles que solucionarão dores com competência, comprometimento e, sobretudo, com estratégia. Saiba como escalar novos patamares, ainda este ano. Fale conosco e lhe ajudaremos a descobrir e potencializar seu propósito, alcançando resultados incríveis. Venha para Eleve-me. A nossa diferença é o seu diferencial. eleveme.com.br